Larissa Vieira e recentemente, né, me perguntaram como é que eu comecei a pesquisar, né, sobre male gaze, sobre mulheres dentro do cinema e estereótipos, e enfim, eu achei que valia muito a pena vir aqui e fazer um vídeo explicando sobre isso. Na verdade, me pediram para fazer um vídeo falando sobre isso, então acho que é bem válido, principalmente porque, enfim, traz algumas coisas que eu ainda não parei para falar aqui. Eu falo muito no Instagram, mas que eu não falo tanto aqui no canal, né? Inclusive, se você não me segue no Instagram, vai lá, que, enfim, eu produzo um conteúdo muito legal lá também. E antes de começar a falar como é que eu me envolvi com esse tipo de pesquisa que eu amo, eu queria falar sobre esses óculos aqui que eu recebi da Lenscope. E assim, a Lenscope é um serviço de troca de lentes. No meu caso, eu também recebi a armação. Mas, caso você já tenha a sua armação, você pode trocar só as lentes. Inclusive, caso você também queira só usar os óculos sem grau, assim, porque eu preciso de grau, tá, gente? Eu realmente tenho miopia e astigmatismo, então, assim, eu preciso usar lentes com grau. Inclusive, essa daqui é uma lente até bem grossinha. Mas, enfim, eu já tinha falado aqui, né, sobre a Lenscope e eu disse que eu ia testar um pouquinho pra explicar, né, como é que tava sendo, se tava valendo a pena. E, gente, de verdade, eu estou muito feliz com essas lentes, porque são lentes que filtram, né, a luz azul que sai dessas máquinas, né, que a gente usa o tempo todo, na verdade, dessas telas. Então, assim, eu passo muito tempo trabalhando no computador, passo muito tempo trabalhando no celular, gravo vídeos aqui e olho para uma tela também. Então, assim, eu passo muito tempo olhando para telas e isso faz mal para os meus olhos. Então, essas lentes têm esse filtro, né? Ela filtra essa luz azul. Então tem sido muito bom pra mim, porque de fato eu sentia um pouco mais de dor de cabeça, sentia muito meus olhos mais cansados assim e uma dificuldade maior, né, de umidificar os olhos. Na verdade, assim, eu senti eles mais secos. E isso não tem acontecido tanto. Na verdade, eu não tenho mais sentido a dor de cabeça que eu costumava sentir. Então, isso foi maravilhoso. Então, fica a recomendação. De verdade, foi um serviço muito legal. Eu recebi super rápido os meus óculos. Você só manda a fotografia, né, da sua receita. Você tira uma foto do seu rosto para eles medirem, né, a distância do nariz até a pupila. E, enfim, se você já tiver a armação, se você mora em São Paulo, Rio de Janeiro, em algumas capitais, né, você pode, tem um serviço de coleta, eles mandam recolher seus óculos e caso você não more nas capitais que eles atendem, você manda pelos correios, mas depois chega na sua casa. E, como eu falei, é um serviço super rápido, então vale muito a pena. Queria muito agradecer a Lenscope por ter mandado, né, esse óculos maravilhoso. Então fica a dica, vou deixar o link aqui embaixo caso você queira, né, conhecer a Lenscope. Mas vamos pro vídeo, né? Então, para quem não sabe, eu sou formada em cinema e audiovisual. E quando eu entrei no curso, eu já me interessava por feminismo, né? E eu queria ver muito mais disso dentro do cinema, mas não era meu foco, assim, era só uma coisa que eu tinha uma certa curiosidade. Eu gostava de ver filmes dirigidos por mulheres e eu percebia, né, obviamente, que existia uma disparidade bem grande na quantidade de filmes que eu assistia, né, e que chegavam até mim, que eram dirigidos por homens e a quantidade de filmes que eram dirigidos por mulheres. O que aconteceu foi que já no primeiro período eu comecei a ter contato com algumas leituras interessantes e eu entrei em contato com a Laura Mulvey e o seu texto extremamente famoso, né, Visual Pleasure. Enfim, eu já falei sobre ele, né, aqui no vídeo que eu falo sobre male gaze, eu falo que é o texto que deu origem a esse termo, né, publicado lá na década de 70, Visual Pleasure and Narrative Cinema.
E esse texto eu tive que ler em várias disciplinas. E assim, eu me interessei bastante, eu já me interessava, e quanto mais eu pesquisava, mais eu gostava. Eu também tive contato com a Anne Kaplan, que estuda, né, mulheres dentro do cinema, e eu comecei a fazer trabalhos na faculdade que traziam isso. E ao mesmo tempo eu comecei a fazer disciplinas eletivas que eram mais focadas em cinema e mulher. Tinham algumas, então eu fiz, e com isso eu acabei tendo contato com outras teóricas, conheci Bell Hooks e comecei a pesquisar mesmo sobre isso. Ao mesmo tempo eu continuava estudando cinema e, enfim, vi várias outras coisas que eu gostava muito, mas existia, assim, esse viés, né? E alguns professores, algumas professoras minhas, elas tinham essa coisa, sabe? De indicar textos que eram feitos por mulheres e que traziam um pouco desse olhar feminista para o cinema. Então, eu acabei vendo muito isso e eu sempre tive uma ideia de que caso eu fosse fazer mestrado, eu ia pesquisar isso. O que aconteceu foi que corta para o final do curso, eu me mudei para São Paulo e acabei começando a trabalhar como roteirista, né? E nisso, algo muito curioso, e a palavra é realmente curioso, porque não necessariamente é positivo, na verdade é bem negativo. Eu comecei a entrar em salas de roteiristas e eu era a única mulher, geralmente a única mulher negra. Então isso começou a pesar em mim, né? Nossa, eu sou a única mulher negra aqui, então como assim? Então eu tava ali dentro, inclusive, para trazer essa perspectiva. E é muito legal, assim, que as salas de roteirista que eu participei tivessem essa preocupação. O que eu digo que não é tão legal é ser a única. E a prova de que ainda é muito difícil, sabe, para várias mulheres negras conseguirem ter esse tipo de trabalho. Trabalhar com roteiro é difícil. E foi meio nisso aí, né, trabalhando e escrevendo sobre personagens negras, que eu comecei a pesquisar muito sobre tropos e estereótipos, né? Essas repetições, né, que acontecem dentro das narrativas, que acabam se tornando esses tropos, né? Repetições usadas à exaustão. Então, eu me debrucei muito sobre o assunto, é ainda algo que eu leio bastante, que me interessa bastante e que várias vezes está diretamente atrelado ao fato de eu ser uma mulher e de eu ser uma mulher negra. Então, para mim, não tem como não pensar no feminismo dentro do cinema através de uma perspectiva negra, porque eu sou uma mulher negra e eu quero ver representações melhores. Então, quando eu vou estudar os tropos, eu não consigo deixar de olhar através, enfim, da minha vivência também, sabe? Então é sempre problemático quando eu começo a ver alguma coisa e percebo, nossa, esse filme tá aí usando um estereótipo da mami, ou tá objetificando uma mulher negra e, nossa, é o estereótipo da Jezebel. Eu comecei realmente a pesquisar muito isso e eu não consigo mais assistir coisas sem ter esse olhar, até porque é muito difícil também assistir as coisas sem ter um olhar de roteirista, sem pensar em como aquilo foi construído e acabar observando coisas muito positivas e coisas muito negativas dentro da estrutura narrativa que está sendo apresentada para mim, através do produto audiovisual que eu estou consumindo. Então, é isso, sabe? Eu comecei realmente a me debruçar sobre isso. Eu gosto muito de terror, então me interessava mesmo ver essa lógica também dentro do terror. E era isso. Tem muito a ver com o meu gosto pessoal, mas também tem muito a ver com o que eu trabalho e com o que eu estava fazendo, né? Acabou se tornando uma pesquisa meio natural. Então, para mim, não faz sentido ser roteirista e não pesquisar sobre isso, sabe? É muito coisa de homem hétero, cisgênero, que passou a vida inteira se vendo representado. Então, para ele, não interessa ver como as mulheres estão sendo representadas. Se ele é branco, para que ele quer ver como uma pessoa negra é representada? Eu faço parte de outro grupo. Então, para mim, como roteirista, eu quero as minhas histórias e, enfim, todos os produtos que eu trabalho
que eles tenham essa voz, sabe? Que eu tenha ali representações de mulheres que sejam boas. Óbvio que com todas as limitações que a gente tem trabalhando com roteiro no Brasil. Nem sempre dá pra fazer a revolução no seu roteiro, porque você tem, enfim, várias restrições enquanto você tá escrevendo, né? Acontece, enfim, qual é o tipo de produto que você tá escrevendo, qual é o gênero, enfim, se você está escrevendo determinados tipos de narrativa, não vai dar para se aprofundar muito em background de personagem e, enfim, tem essas coisas. Mas, para mim, na hora de escrever, na hora de estar dentro de uma sala de roteiristas, é importante trazer essa ótica, sabe? De uma mulher negra. Então, acabou se tornando natural e hoje eu faço isso assim, sempre. Eu tô sempre tentando ler coisas novas sobre o assunto, descobrir novas pesquisadoras e, enfim, entender melhor, prestar atenção em filmes também mais recentes e como os tropos que eu já conheço, eles estão sendo trabalhados ali. Enfim, qual é o olhar que está sendo colocado ali, sabe, nos filmes e séries que eu tô consumindo e, enfim, se eu tiver, enfim, dando aula, consultoria, eu faço questão de trazer essa ótica também, sabe? Então, acho que é basicamente isso. Se tornou um percurso natural dentro da minha carreira, digamos assim. Então, é isso. Eu ainda pretendo pesquisar várias outras coisas. Para mim, as coisas, os assuntos, eles vão... É muito curioso quando você começa a pesquisar determinada coisa, você vai descobrindo várias outras coisas, né? E seu tempo nunca é o suficiente para você pesquisar e conhecer absolutamente tudo que você gostaria. Mas é isso, sabe? A partir da teoria feminista do cinema, eu fui descobrindo as outras coisas, descobrindo os tropos narrativos, descobrindo como dá para construir histórias que não sejam sempre as mesmas histórias, com os mesmos olhares masculinos, brancos e cisgêneros, sabe? Então, é isso. Se você tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo. Não esquece também de conhecer o meu Apoia-se, que é realmente para melhorar o conteúdo aqui do canal, trazer vídeos com maior qualidade. Então, é isso. Tchau!